Oi, gente, bom dia! O Cotidiano está começando, segunda-feira, um bom início de semana aí para todo mundo, viu? Quem tem filhos adolescentes sabe o quanto é complicado falar sobre sexualidade com eles, não é verdade? Mas olha, hoje a psicopedagoga Fernanda Lima vai dar todas as dicas de como nós podemos abordar esse assunto. O casamento é uma data muito especial não só para a mulher, mas também para os homens. Hoje nós vamos mostrar a evolução desses casamentos e mostrar que o que está em alta é o mini wedding. E quem curte cinema, hein? Olha só, no final desse mês vai acontecer o Curta Taquari em Taquaritinga do Norte e eu vou conversar com o organizador do evento que vai contar todas as novidades desse ano pra gente. Então aproveita, senta por aí que o Cotidiano está só começando. Com o passar dos anos, as crianças e os pais, eles começam a sentir a necessidade de falar sobre a sexualidade. Mas será que existe a idade certa para a gente começar a falar nesse assunto? Afinal, é um assunto um tanto delicado e tem muitos pais que não conseguem conversar com os filhos sobre isso. Eu estou aqui com Fernanda Lima, psicopedagoga, que vai nos ajudar a falar sobre esse assunto. Muito bom dia, querida. Seja muito bem-vinda ao nosso Cotidiano para falar sobre um assunto que ainda gera um certo constrangimento entre pais e filhos, não é? Isso é verdade. Ainda existe muito tabu em falar sobre sexo dentro da casa, né, na família, com as crianças, com os jovens. Ainda existe esse tabu. Existe uma idade em que os pais podem começar a introduzir essa conversa, Fernanda? A idade ideal, eu sempre gosto de acompanhar muito o padrão escolar. Sempre que a escola começar a falar um pouco sobre os órgãos genitais, sobre o corpo humano, é onde vão chegar as primeiras perguntas em casa. Aí é onde o pai deve ficar em alerta e começar a responder aquilo que a criança perguntar. Porque às vezes da própria pergunta da criança, a gente faz uma extensão de outras perguntas. Então o pai se limitando a entender o que é que o livro aborda, o que é que a escola proporciona e explicar exatamente aquilo que ela está perguntando, já é uma idade bem legal, que perpassa mais ou menos pelos 7, 8 anos. Então, a partir de 7, 8 anos, o pai já pode sentar com a menina ou com o menino e ir explicando sobre como funciona o corpo dele, né? Aí já vamos àquela pergunta dos adolescentes. A gente está vendo que os adolescentes, eles estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo. E aí eles costumam conversar mais com os amigos do que com os próprios pais, o que não é tão bacana assim, né? Eu acho que a relação com os pais, ela deve ser muito aberta, já para ter aquela confiança e o adolescente sentar e conversar sobre o assunto para o pai também ficar mais seguro, né, Fernanda? Isso, seria de bom tom sim que os pais sempre tivessem essa abertura de conversar para os seus filhos, conversar e explicar, porque boa parte dos adolescentes hoje eles são muitos intelectuais, então eles estão cada vez mais só. Por isso que eles estão cada vez mais conversando mais com seus coleguinhas. E coisas tão íntimas e importantes para a vida dele, como a vida sexual, deve sim ser orientado pela família e não ter essa permissão dos amiguinhos. É bom que ela tire com os amigos dúvidas sucintas, mas se for algo mais complexo, que a família tenha essa participação. Mas digo já, viu, Marcelinha, que é muito difícil. Normalmente parte do próprio pai a vergonha de falar sobre isso com o filho. É verdade, você tocou num ponto aí muito interessante. Eu acho que os pais, eles ficam muito constrangidos quando é para falar sobre sexo com os filhos, né? E como é que os pais devem perder essa vergonha, criar coragem para tocar nesse assunto? Sempre estar em informação com revistas de adolescentes, verificar o que é que teu filho está buscando, né? Adolescentes de 14, 15 anos, eles são muito intensos, eles querem tudo demais. Então, assim, eles têm a melhor amiga, aquela amiga para sempre, aquele relacionamento é para sempre, aquela paixão é a última do planeta, é para sempre. Então, essa intensidade é que o pai deve estar ajudando e orientando. Falar de sexo nessa idade, o que é difícil é essa intensidade, que o adolescente quer tudo demais. É verdade. Ele quer agora e ele quer demais. Então, se o pai conseguir fazer essa mediação e explicar a eles, principalmente, que sexo é uma coisa assim do íntimo do ser humano, que pertence ao nosso corpo, a um desejo de um casal, e mostrar a ele que isso sim é bênção de Deus, mas, sobretudo, diante de um relacionamento maduro, possivelmente até um casamento, é a coisa mais sadia que o pai tem para informar a criança. Ô, Fernanda, vamos tocar então no assunto também da escola.
Porque a escola também tem um papel de educar, na verdade. Como é que a escola deve tocar nesse assunto de sexualidade com as crianças e adolescentes? Normalmente as escolas elas têm os projetos de sexualidade. Elas fazem mais ou menos assim, elas separam por grupos, ou meninos ou meninas, falam um pouco das particularidades do corpo da menina, falam um pouco das particularidades do corpo do menino. Então assim fica mais fácil na hora que você vai falar de sexo. Precisa se mostrar para a criança que sexo é uma coisa natural do ser humano, que isso vai acontecer qualquer hora na idadezinha dele. Então tem que mostrar para ele uma naturalidade, porque até quando a mãe vai falar sobre, vou dizer aqui, sobre menstruação com a menina, a mãe fica com vergonha, a menina fica com vergonha, o assunto não rola e ali acaba o assunto. Então, sobre o sexo, é importante que a escola faça essa abordagem e a família fique atenta a responder aquilo que a criança está perguntando. Então, só responder aquilo, não deve ir além, é isso? A gente tem que só responder, ah, mamãe, por que isso? Só isso? Se você não se sente segura, você se limita àquela resposta. Mas se, sobretudo, dentro da sua família você tem um relacionamento muito aberto, a conversa com a sua filha assim, é tudo muito aberto, então você vai respondendo e vai trazendo outros questionamentos. Às vezes, uma família que tem um comportamento muito sadio para conversar sobre sexo, sem querer querendo, ela traz outras amiguinhas para responder, uma vez que a mãe daquela amiguinha não sabe nem por onde começar. Aí ajuda muito. Tá certo, então. Adorei o nosso bate-papo, viu? Dúvidas esclarecidas. Obrigada, querida. Tá certo. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Queria só deixar o meu blog, Sim, né? fica à vontade. Psicopedagogia Caruaru. Quem quiser, acessa lá que tem mais informação. Combinado. Obrigada, viu? Um cheiro. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, o casamento é um momento muito importante na vida da mulher e também do homem, viu? E à medida aí que os anos vão passando, vão chegando muitas novidades e vão deixando esses casamentos cada vez mais modernos. Dá uma olhadinha aí na reportagem. Os casamentos estão cada vez mais modernos, seja na dança ou nos vestidos. Os mini-wendes, uma espécie de casamento reduzido, está se transformando em uma tendência aqui na região. Com uma lista de convidados para até 100 pessoas, essa é uma solução interessante para quem prefere um evento mais estrito. O mini-wed ele ganhou muita força, não só pela questão de ser menor e do custo também para ser investido nele, muitas vezes também é menor, dependendo de onde acontece esse mini-wed. Se ele for no litoral ou se ele for em qualquer outro... Se não fosse apenas na cidade onde você mora, você for levar. Então, tem todo um custo para você levar esses profissionais para fazer, né? A questão também da decoração. Decoração, dependendo do local onde você vai fazer, não vai alterar. Então, pode ser para 100 pessoas, pode ser para 500, pode ser para 300, pode ser para 1.000. Dependendo do local onde você esteja fazendo a festa, a decoração ela vai manter o orçamento igual, não vai ter alteração. A dica principal é você analisar ao seu redor, que essas pessoas realmente não podem faltar, que elas fazem parte e estão vibrando na mesma energia que você. Ter um casamento mais simples, uma cerimônia mais simples e realmente com aquelas pessoas que eles convivem, que eles, né, compartilham desse sonho, dessa união. Antes tinha mais a questão, eu quero um vestido só sobre medida, eu quero um vestido de primeiro aluguel. Hoje a noiva não está tão preocupada com isso. Ela quer um vestido que vista bem, que tenha um corte bom. A noiva hoje ela está correndo mais atrás, ela está pesquisando mais. Então o que é que está acontecendo? Ela está abrindo mão de alguns luxos, mas que não deixa de ser bom gosto. A mulher, ela se preocupa com tudo, mas eu acho que o que ela se preocupa mais é com a visão. A visão, o impacto que ela vai causar na hora que ela entrar. Com um mini casamento, é possível até fazer uma economia sem perder o glamour. Isso porque a estrutura que é reduzida. O desejo de uma cerimônia inesquecível, não. É uma tendência que está surgindo no mercado e acredito que esses mini-wendes, eles dão uma maneira que a gente pode trabalhar com mais detalhes. É diferente de um casamento de 300 convidados. Então, a gente tem, em vez de uma festa que ela vai precisar de 6, 8, 10 componentes, nesse formato de festa, ele vai simplesmente ter 2 componentes. Então, o valor é proporcional, ele diminui. Decoração vai ter um formato menor. Esse formato de evento, nós conseguimos dar uma atenção em detalhes. Na realidade, a noiva ela consegue sim economizar.
Olhando todas essas novidades assim, dá até vontade de casar de novo, não é, gente? Mas olha, quem ficou com essa vontade que eu tive de casar de novo não pode deixar de assistir o Fábrica de Casamentos, que estreou agora aqui na telinha da sua TV Jornal, aos sábados, às 9h30 da noite, com Cris Flores e Carlos Bertolazzi. Vale super a pena, viu, assistir Fábrica de Casamento todo sábado na telinha da sua TV Jornal. E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre o Curta Taquari. Me espera que eu volto rapidinho. Ei, gente, nós estamos em abril e é nesse mês que Taquaritinga do Norte para, porque acontece, claro, a 10ª edição do Curta Taquari. E quem está aqui comigo é Alexandre Soares, ele que é o idealizador do evento, vai contar tudo pra gente, que esse ano está recheado de novidades, não é isso, Alexandre? Muito bom dia! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso cotidiano, que prazer te receber para falar de um evento tão conceituado aqui na nossa região. E aí, Marcela, eu fico contente assim em poder vir aqui para o teu programa e falar um pouquinho sobre o Taquari, que é um festival, é um projeto aí que a gente está há 10 anos, que é um sonho de um doido que está falando contigo aqui, um doido para o cinema, que pouco a pouco a gente foi fazendo esse festival aí numa cidade fria, uma cidade gostosa, que é Taquaritinga. E desde sempre eu sempre vi que lá tinha todo um potencial para receber essa coisa do cinema. Porque eu sou um daqueles moleques que lotava o cinema de Taquaritinga, o Cine Teatro Santa Amaro, para assistir filme nacional. E era arretado porque tinha essa cultura de assistir filmes. E no final da década, quando começaram a fechar os cinemas de rua, ficaram vários órfãos dessa coisa de cinema. E eu sempre fiquei nessa coisa de tentar resgatar essa cultura. E foi aí que me juntei com um bocado de doido e a gente começou a fazer essa coisa do Curta Taquari. E começou a acontecer, pouco a pouco a gente começou a juntar as pessoas e quem produzia curta-metragem mandava lá para Taquaritinga e a gente, durante 3, 4 dias, o festival era bem menor, eram 3 dias. E a gente conseguiu juntar várias pessoas para exibir filmes, dialogar, porque cinema é isso. Cinema o mais interessante é você poder assistir a obra e depois discutir. E você poder refletir, isso aí é espetacular. Sensacional. E esse ano, viu, gente, o festival vai acontecer entre os dias 17 a 21 de abril e 47 curtas já foram selecionados, não é isso, Alexandre? Mas mais de 150 inscritos, como é que vocês fazem essa seleção até chegar aos 47? Marcela, é um trabalho árduo, porém muito prazeroso, porque assim, assistir filme é arretado. E o cinema brasileiro, ele tem crescido tanto na forma quanto conteúdo. E assim, nossos cineastas, eles estão cada vez mais assim, preocupados não só na técnica, mas também com a narrativa. Então assim, o cinema brasileiro é um dos melhores do mundo. E só falta o povo brasileiro curtir, conhecer mais do cinema. É verdade. Até porque as pessoas só dão valor aos filmes que vêm de fora, né? E tem tanta coisa boa produzida aqui que a gente às vezes não para ter essa atenção e dar o devido valor. Pois é, e é mais interessante, Marcela, porque assim, o cinema nacional tem uma diferença desse de Hollywood, que é no cinema brasileiro que a gente consegue se identificar. Com certeza. A gente se vê, o que está acontecendo lá. Exatamente. Então, quando você assiste uma obra dessa, que você se identifica, você entra numa conexão com a obra. Então é espetacular, você acaba curtindo muito mais. É mais interessante você assistir um filme que é feito aqui na nossa região, que tem nosso sotaque, tem nosso jeito, que tem nosso... é um espelho, do que de repente você vê um filme de Hollywood que se passa em Nova York e você acaba não entrando, não tem essa conexão. Enfim, é outra parada e
E é isso, cinema nacional é arretado. É muito bom. São 47 curtas, viu, gente? E teve filme aí do Brasil inteiro. Conta pra gente quais são as regiões que vão participar lá no Curta Taquari. A gente acaba recebendo filmes, Marcela, de várias partes do Brasil e também do mundo. Ah, que legal! Esse ano, o cinema de animação brasileiro está comemorando 100 anos. Então, o Curta Taquari ele vai fazer uma retrospectiva de todos esses filmes de animação. Então vai ser incrível, porque você vai ter a oportunidade de assistir em tela grande, porque a gente bota a tela é colocada na praça, é de 5 por 8 metros, é gigante, com um som bem bacana, e você vai poder ter a oportunidade de assistir assim, um dos melhores filmes de animação do mundo, ali em praça pública e curtindo o friozinho lá de Taquaritinga. Isso é bem bacana. E vai ter a oportunidade também de assistir um filme de um cara que é daqui de Caruaru. Exatamente. Tem o filme Imerso, de um realizador chamado Éder. Isso, que vai estar aqui no Cotidiano. Exatamente. É um filme bem arretado. O filme vai estrear no Curta Taquari e isso em abril. Em maio, o filme vai estar em terras francesas, vai participar do Festival de Cannes. Olha só que chique. Isso aí é arretado, porque assim, o Caruaru está indo para Cannes, que é o principal festival de cinema do mundo. Isso é incrível, assim, para essa coisa do audiovisual que está acontecendo aqui no interior. Isso é bem bacana. A cultura nossa está sendo mostrada lá fora. Com certeza. E o bacana também é que esse ano o festival está recheado, viu, gente? Ele não vai se resumir apenas aos filmes, vai ter também comidinha, que todo mundo gosta, e música. Conta pra gente. Exatamente. Um dos atrativos desse ano do Taquari, porque a gente imagina essa coisa cada vez uma coisa mais democrática. Então, há 2 anos, quando o festival foi para a rua, a gente imaginou o que é que a gente pode colocar para dar um atrativo a mais. Então, a gente vai fazer um festival de gastronomia que vai estar acontecendo em paralelo ao festival de cinema, e também a gente vai ter um festival de música popular, música cultural, que vai também estar acontecendo nesse período, de 17 a 21 de abril. É muita coisa boa acontecendo. Você vai para Taquaritinga, vai sentir aquele clima, vai comer uma comida diferente, vai assistir um filme bom e de quebra vai ouvir um show de música de nosso povo aqui. Vai ser bem interessante, Marcela, e por isso que eu queria convidar todo mundo a ir curtir o festival Curta Taquari. A programação vai estar no nosso site, curtataquari.com, e também na nossa fanpage, que é Curta Taquari, Festival Internacional de Curta-Metragem. Lá tem um bocado de novidade, tem algumas informações bem úteis, vai ser bem interessante. Muito bem, e a gente, claro, que te parabeniza pela iniciativa, já está aí há 10 anos e que vem mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, que ele se fortaleça, ganhe mais espaço, você encha aquela cidade de uma forma que eu tenho certeza que vai ser um sucesso sempre. Muito obrigada. Obrigado, Marcela. Até mais. O Cotidiano está de portas abertas, volte sempre e a gente se vê em Taquaritinga. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora deixa eu mandar um beijo super especial para nossa querida telespectadora minha xará, Marcela Souto Maior. Um beijo para você. Que bom, viu, que você está gostando e curtindo aí todos os dias o nosso Cotidiano. Deixa eu mandar um beijo também para Fernanda Catalina. Um cheiro, viu, querida? Muito obrigada pelo carinho e pela audiência. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse programa, vai lá no nosso canal no YouTube. Tem também o nosso Instagram, @TV Jornal no Interior, e a nossa página no Facebook, TV Jornal Interior. Vai lá, curte e fica por dentro de tudo que acontece aqui na telinha da sua TV Jornal. Um cheiro, fica com Deus, tchau, tchau.